caso da Zâmbia e do Zimbábue, não podendo estar imune deste mal, tendo registado nos últimos anos casos de tráfico transnacional, constituindo lugar de trânsito e de saída das vítimas, na sua maioria de nacionalidade moçambicana, mas também com vítimas vindo de outros países à procura daquilo que é considerado o Eldorado da zona, que é a República da África do Sul. As autoridades e a sociedade moçambicana foram como que apanhadas de surpresa e com dificuldades para compreender este fenómeno. Ainda hoje fazem-se estudos e pesquisas para compreender melhor e poder atacá-lo e adotar medidas adequadas para os enfrentar, quer em meios humanos, quer em meios materiais, que, como devem também imaginar, são escassos. Temos bem presente vários casos, mas aqui só para terem ideia de como é que isto surgiu na República de Moçambique, através de dois casos que nós aqui destacamos. O primeiro que tem a ver com alguém que apareceu na cidade de Maputo, que é a capital da República de Moçambique, com uma cabeça que foi decepada a uma vítima que foi enganada, portanto, pensando que ia ser, portanto, beneficiada com o emprego, isto no sul do país, enquanto no norte do país, numa província chamada Nampula, surgiam casos de desaparecimento de menores e surgiam casos também de corpos de pessoas sem alguns órgãos e sem algumas partes desses mesmos corpos a que fazemos referência. Agravar esta situação, o facto do ordenamento jurídico moçambicano, na altura, se encontrar desprovido de instrumentos próprios para punir os autores destes crimes e que exercesse também um efeito dissuasor para que, de facto, se pudesse estancar esta situação. E as ações foram sendo perpetradas, alastrando-se para várias províncias, atingindo em especial mulheres e crianças, tornando-se este fenómeno um negócio bastante rentável e continua a sê-lo, infelizmente. A reação popular foi forte, com alguns ânimos exacerbados, como devem imaginar, e com os cidadãos integrados em organizações da sociedade civil e em congregações até religiosas, contestando e reclamando contra fraca resposta e alguma apatia, podemos assim dizer, das autoridades no combate ao tráfico de pessoas em Moçambique. Perante este clamor social, a Assembleia da República de Moçambique decidiu legislar, aprovando a Lei nº 6/2008, de 9 de julho, que é a Lei de Prevenção e Combate ao Tráfico de Pessoas, em especial de mulheres e crianças. As autoridades judiciárias, que também não estavam, na altura, preparadas para enfrentar esta nova manifestação do crime organizado, desenvolveram rapidamente ações com vista a prevenir e combater este novo fenómeno criminógeno. A sociedade civil em geral e os decisores políticos começaram a prestar maior atenção ao problema e assumiram uma posição mais proativa, surgindo inclusivamente estudos que se debruçaram sobre o fenómeno, com resultados importantíssimos para a definição de estratégias de prevenção e combate ao crime de tráfico de pessoas. No ordenamento jurídico moçambicano, o sistema é vinculado a normas de convenções internacionais ratificadas, particularmente na luta contra a criminalidade organizada transnacional, e nessa medida o Estado moçambicano tem envidado bastantes esforços para o reforço do quadro legal da prevenção e combate à criminalidade em geral. Mas a globalização e a evolução tecnológica alteram padrões e referências da vida em sociedade e os seus valores e princípios também relativizados e, sempre que necessário, inclusivamente sacrificados em benefício da lógica de um materialismo dominante.
novos riscos e preocupantes ameaças colocam profundos desafios à ciência jurídica e à política criminal nas sociedades democráticas. O tráfico de pessoas é um desses desafios, sendo um fenómeno complexo que compreende uma série de atos, à primeira vista isolados, que nem sempre são ilegais, embora quase sempre imorais. O tráfico pode envolver, como tem acontecido em Moçambique, um indivíduo ou um grupo, começando o ilícito com o aliciamento da pessoa e terminando com esta pessoa que explora a vítima, compra, mantém-na em escravidão ou submete-a a práticas similares à escravidão ou ao trabalho forçado ou a outras formas de servidão, como tem acontecido em Moçambique. Portanto, é uma combinação entre movimentação e exploração que caracteriza o tráfico de pessoas. E nós sabemos, já aqui foi dito várias vezes, o protocolo e a convenção prevêem medidas severas contra o tráfico transnacional, mas o primeiro, não obstante conter a primeira definição de tráfico internacionalmente aceite, peca, em nosso entender, por não propor medidas suficientes de proteção e assistência, por relutância de se adotarem medidas de proteção aos imigrantes ilegais. Todavia, em virtude de se mostrar de difícil aplicação, maiormente devido aos constrangimentos na sua interpretação, conduzindo à qualificação como tráfico de pessoas, factos que não eram e vice-versa, foi sugerida a revisão da Lei 6/2008, de que fizemos referência, que veio também a ser alterada em dezembro de 2014 com a redação do tipo legal de crime pelo consagrado, que está consagrado no novo Código Penal. Consideramos importante fazer referência para a presente reflexão o conceito legal de criança, que nos termos da lei, a nossa lei número 7/2008, de 9 de julho, que é a Lei de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança, que considera criança toda a pessoa menor de 18 anos de idade e que, nos casos nela expressamente previstos, também se aplicam aos menores com mais de 18 anos de idade e menos de 20. Estudos recentes em Moçambique indicam que as mulheres e as crianças são maioritariamente vindas do meio rural e suburbano, são elas as principais vítimas, mas a sua magnitude continua por definir. Porquê? Porque muitas vezes se confunde, por um lado, com a imigração ilegal e, por outro lado, pelo êxodo rural. E ainda não se mostra definida esta complexa conexão entre o tráfico de pessoas e o crime organizado, muito menos o nível de penetração no país inteiro. O tráfico de pessoas, nos termos do Código Penal, no seu artigo 198, consiste em recrutar, transportar, acolher, fornecer ou receber uma pessoa sob pretexto de emprego, formação ou aprendizagem para fins de prostituição, trabalho forçado, escravatura, servidão involuntária ou servidão por dívida. E está, portanto, prevista uma pena que é de prisão de 16 a 20 anos de prisão. Portanto, o conceito de exploração que vem inserido nesta previsão legal contida no nosso código é comum às várias formas de tráfico, quer para exploração sexual, para exploração do trabalho ou servidão, tem um sentido de transformação da pessoa numa coisa, da sua degradação e transformação a mero instrumento para fins de satisfação sexual ou económica de outrem. Mas, em regra, as crianças são
as crianças e as vítimas deste tráfico no nosso país são oriundas de todas as províncias do país, havendo maior incidência noutras províncias, que são particularmente as províncias do norte e do centro do país, que vêm, portanto, com destino à cidade capital, que é a cidade de Maputo, em particular, para os casos de tráfico com a finalidade de exploração laboral, atingindo especialmente crianças de ambos os sexos. Os grupos, portanto, mais abrangidos são, portanto, como dissemos, as mulheres e as crianças, em virtude da sua própria condição humana, aliada à pobreza, ao baixo nível de escolaridade, à orfandade resultante do grande mal que afeta vários países, que é o HIV-Sida, e aspectos também culturais, que são fatores conjunturais de risco que colocam as vítimas em especial situação de vulnerabilidade, contribuindo para que sejam facilmente aliciadas. E o recrutamento normalmente é feito de forma enganosa, com fraude ou à força, que tem acontecido também, e normalmente a vítima é aliciada, aceitando deslocar-se do seu local de residência para outra cidade com promessa de ir estudar ou trabalhar e melhorar a sua qualidade de vida. Casos existem que os familiares da vítima, pais, tios, avós, primos, submetem as crianças a casamentos prematuros e forçados, com cobranças de valores monetários elevados, com atos comumente designados, como nós chamamos culturalmente, atos de lobolo, portanto, que é o pagamento de uma determinada quantia que se vai servir de meio de subsistência desses familiares. E, em regra, a idade das vítimas varia entre os 2 e os 18 anos de idade, mas tem havido casos em que também são vítimas com maior idade, mas também com vítimas, inclusivamente, de 1 ano de idade, como já aconteceu. Não obstante a carência de meios humanos e principalmente financeiros, as autoridades moçambicanas não têm esmorecido perante este fenómeno, tendo instaurado nos últimos 5 anos cerca de 200 processos, dos quais cerca de 80 foram julgados, com penas compreendidas entre os 2 e os 24 anos de prisão maior. Estão incluídos processos que foram instaurados na República da África do Sul, porque o tráfico transnacional tem como destino principal, mas não apenas este, mas sobretudo para a África do Sul, tendo por essa razão havido uma relação muito forte na instauração de processos e julgamento pelos tribunais da África do Sul, cerca de 6 processos com aplicação inclusiva de prisão perpétua que vigora naquele país. E, portanto, em alguns casos, verifica-se que os grupos que têm estado a operar na República de Moçambique ou nos países vizinhos especializam-se, às vezes, em subgrupos ou elos de ligação, como o recrutamento, o transporte, a acomodação e com base com fatores étnicos que são preponderantes e que facilitam o recrutamento de vítimas com os mesmos antecedentes. Nestas zonas, os traficantes são considerados pela comunidade e pelas famílias das vítimas como salvadores ou como benfeitores prontos a ajudar os que estão carenciados e, portanto, precisam de apoio. É importante também referir que as vítimas são transportadas alegadamente para prosseguirem os seus estudos, incluindo estudos religiosos, que têm estado a preocupar as entidades do Estado moçambicano, ou obter emprego na África do Sul. E, normalmente, a servidão por dívida e o trabalho forçado têm sido as formas mais comuns utilizadas pelos traficantes, que muitas vezes dissimulam com promessas de formação, como já nos referimos, dentro e fora do país, aproveitando-se das relações de proximidade entre os aliciadores e as famílias das vítimas. Um fenómeno que tem estado a surgir e a preocupar-nos também tem a ver com o tráfico de órgãos e partes do corpo humano.
O tráfico de órgãos e outras partes do corpo humano tem, portanto, algumas características e contornos alarmantes em Moçambique e insere-se no quadro do tráfico de pessoas, alimentando um negócio muito complexo, tenebroso até, secreto, não se vê, e perigoso, de difícil acesso e de difícil enfrentamento. Em Moçambique, a extração de órgãos, ao contrário de muitos outros países, a extração de órgãos e partes do corpo humano não tem finalidades cirúrgicas, destinando-se, sim, à prática de rituais de feitiçaria ou magia, por parte de médicos tradicionais, vulgo curandeiros, que subvertem os seus conhecimentos e real função e também por aqueles considerados feiticeiros. A lei que já citei, que é a Lei 6/2008, nesta lei estava previsto o tráfico de órgãos, mas associado ao tráfico de pessoas, sendo os casos punidos como ofensas corporais, caso a vítima não falecesse. Ciente desta fragilidade legislativa, o órgão legiferante de Moçambique previu no Código Penal, que entrou em vigor em julho do ano passado, a criminalização da posse, transporte e tráfico de partes ou órgãos humanos, bem como da instigação e do aliciamento com pagamento ou promessa, independentemente de se encontrar ou não a vítima, bem como a punição exemplar com a pena máxima de 16 anos a 20 anos, abrangendo assim os curandeiros e feiticeiros e todos estes elementos envolvidos nesta prática desumana. Recentemente, em 2015, o país viu-se confrontado com a expansão, através da sua fronteira norte, de perseguição a pessoas que têm o albinismo, com maior incidência nas regiões, portanto, norte do país e centro, com a extração de partes de corpo e órgãos que são traficados pelo suposto poder mágico de proporcionar sorte em negócios, atividade profissional, nomeadamente na pesca, comércio, indústria e enriquecimento fácil. Registaram-se, por exemplo, só neste período a que me fiz referência, 51 vítimas, com 3 assassinatos destas pessoas para extração de partes do corpo, usadas na preparação dos tais medicamentos a que já fizemos referência. Estes comportamentos criam, como devem imaginar, muito pânico nas comunidades abrangidas, obrigando as pessoas com albinismo a viver escondidas na sociedade. A análise destas denúncias relativas à prática de feitiçaria associada ao tráfico constitui uma porta de entrada para a compreensão da complexidade do fenómeno. Estas práticas, portanto, têm sido imputadas, como devem imaginar, a charlatães que se intitulam de médicos tradicionais. São pessoas oportunistas, autênticos delinquentes, que querem ganhar dinheiro facilmente à custa da vida humana de outros cidadãos. Na verdade, na sociedade moçambicana, o papel do médico tradicional não é praticar estes atos, mas de curar. Com recurso ao poder, como todos temos conhecimento, com o poder dos espíritos benignos e de utilização de plantas. Todavia, algumas pessoas têm aproveitado esta circunstância para desenvolver atos maléficos como estes. O tráfico de crianças tem antecedentes e está ligado a fatores macro e interpessoais e individuais. Contudo, durante muito tempo subsistiu a tendência para ver pouco reconhecimento ou compreensão, infelizmente, do tráfico interno e da sua relação com formas transnacionais mais evidentes. Além disso, a escassez de informação sobre a intenção do perpetrador, o traficante, torna por vezes difícil o êxito do procedimento criminal,
nos casos em que a vítima tenha mais de 18 anos de idade. E mais complicado ainda se torna quando se verifica o envolvimento de familiares, como tem acontecido em muitos casos em Moçambique, ou mesmo dos próprios pais. Nós já tivemos casos nas mãos em que foram os pais que, considerando que iam libertar-se da situação de carência, poderiam entregar 2, 3, 4 filhos para irem estudar na África do Sul ou trabalhar e ter melhores condições, quando estavam a entregar as crianças para o inferno a que foram, portanto, submetidas. Para além disso, não se conhecem também as motivações das crianças ao concordarem em acompanhar os perpetradores, o que é fundamental para a definição de estratégias de prevenção, pois, para além de ofertas de emprego e de educação, os artifícios e processos que são usados para o tráfico de crianças ainda são muito pouco claros na República de Moçambique. As crianças que são vítimas podem, ao longo do tempo, também transformarem-se em traficantes, perpetradores, e estes podem, inclusivamente, assumir o papel de protetores de outras crianças, face aos elevados níveis de violência e estigma, em especial na África do Sul. Algumas descrevem a exploração nas mãos de proxenetas, que as aliciam com promessas de transporte, emprego, lazer e mesmo uma relação amorosa estável, para as convencerem a abandonarem as suas famílias e mudarem-se para as cidades e aqui chegadas, forçadas a envolverem-se na prostituição. E não obstante estes casos serem definidos como tráfico de crianças, são de difícil detecção e investigação e os dados disponíveis podem ser até ilusórios, se se tiver em conta o facto de poder existir um considerável número de casos não denunciados pelos familiares das vítimas por temerem represálias, por um lado, dos traficantes e porque, em alguns casos, como dissemos, as famílias negociam com os traficantes o pagamento de valores monetários. Um aspecto muito importante que também gostávamos de trazer aqui à colação é a questão da cooperação internacional. Se não fosse ela, nós não teríamos conseguido trazer as vítimas que foram levadas para a África do Sul e muito menos conseguir que os traficantes, quer os moçambicanos, quer os sul-africanos, fossem punidos exemplarmente, como nos referimos. Portanto, a cooperação internacional tem-se mostrado cada vez mais necessária e importante na luta contra o tráfico de pessoas, sobretudo quando uma parte significativa dos casos é transnacional. Facto que obrigou à utilização de algumas das suas ferramentas, privilegiando-se a cooperação informal, que incluiu a troca de informação e a cooperação na realização de investigações conjuntas entre os países, em especial, como já disse, com a África do Sul, com o acionamento do acordo de auxílio mútuo no combate ao crime. Mas o tráfico de pessoas não existiria, este é o nosso entendimento, e nem teria a dimensão que atingiu se não houvesse procura. A legislação moçambicana, infelizmente, é omissa quanto à punição do utilizador dos serviços da vítima de tráfico, designadamente nos casos de tráfico para fins de exploração sexual, salvo nos de extração e tráfico de órgãos humanos, em que, felizmente, a partir da aprovação do novo Código Penal, se pune o utilizador, se pune o portador, o transportador, o instigador e o aliciador de tais atos, uma vez que têm conhecimento da prática deste crime. Punindo-se o utilizador dos serviços de uma vítima do tráfico que o faça com conhecimento e consciência de que a pessoa é vítima de tráfico, atingem-se os grandes tentáculos deste fenómeno tão hediondo.
Nós temos ainda a cooperação com a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, conhecida SADC, de que Moçambique é membro, e está-se a viver um processo de integração económica como corolário de uma tendência de regionalização que, constituindo um catalisador da globalização, é também uma forma de responder a estes grandes desafios que se têm colocado a estes países. Tem havido, portanto, ações conjuntas nesta área, com o plano estratégico indicativo do órgão, com o plano de desenvolvimento, plano regional de desenvolvimento contra o tráfico de pessoas, em especial de crianças e mulheres e crianças, e ainda para a prevenção e combate ao tráfico de crianças. Mas, sobretudo, com a República da África do Sul, que é o principal destinatário das nossas vítimas, têm sido desenvolvidas ações que servem de base para a troca de informações relevantes na prevenção e no combate contra o tráfico de pessoas. Realizaram-se, por isso, várias diligências em casos envolvendo crianças moçambicanas vítimas de tráfico e abuso sexual, com idades compreendidas, como também já nos referimos, dos 0 aos 17 anos de idade, fortalecendo-se a colaboração entre os magistrados, polícia e técnicos ligados aos processos e na recolha de provas no terreno, relacionadas com os casos e ainda com visitas aos centros que acolhem as crianças moçambicanas que estão a ser ou foram vítimas do tráfico. Mas há constrangimentos, como devem imaginar, e não são poucos, e o primeiro que gostaríamos de referir são as extensas fronteiras terrestres e a longa costa moçambicana, com muitas dificuldades de controle. A deficiente formação especializada da nossa polícia e de outros atores, a falta de denúncia por medo de represálias dos traficantes, a falta de meios materiais e financeiros para o combate ao tráfico, quer nas vertentes preventiva, quer na repressiva, e, por isso mesmo, muitas situações ainda não foram detectadas e têm que, portanto, merecer a resposta das entidades moçambicanas. De tudo o que nós expusemos, gostaríamos de concluir que o tráfico de pessoas, nas suas várias finalidades, é uma realidade, infelizmente, em Moçambique, e constitui uma das atividades criminosas mais lucrativas, como a nível internacional, aliás, tem também acontecido, abrangendo em particular mulheres e crianças, mas preocupa-nos mais a situação das crianças. É necessário desenvolver mais estudos. Não foram poucos os que já foram realizados, mas nós precisamos de conhecer melhor ainda a situação sobre este fenómeno. Torna-se ainda necessário o desenvolvimento de esforços a nível interno, com o apoio de parceiros, quer nacionais, quer internacionais, para prevenir e eliminar o tráfico de pessoas em Moçambique. Torna-se ainda, quanto a nós, necessário o aprofundamento da cooperação jurídica e judiciária com vista a prevenir e combater este fenómeno, com a assinatura de instrumentos que propiciem o combate a este mal, prevendo-se a proteção das vítimas de tráfico, com especial atenção para as crianças encontradas nos territórios estrangeiros, assegurando-se o seu repatriamento em situações particularmente especiais e seguras. Necessidade de formação multidisciplinar sobre a matéria complementada com meios à altura da sofisticação que é este fenómeno do tráfico de pessoas. Por isso, agradecemos por esta oportunidade que nos foi dada para trazermos uma experiência não muito boa, mas que possa ajudar inclusivamente a trazer mais estratégias e meios para o combate do tráfico de pessoas, mas em especial do tráfico de pessoas na República, do tráfico de crianças na República de Moçambique. Muito obrigada pela vossa atenção.